A busca por vitórias esportivas e medalhas de ouro não depende apenas de anos de treinamento árduo, mas também das artimanhas inventivas dos jogadores de futebol. Em busca do sucesso do clube, os jogadores estão dispostos a recorrer a truques incríveis. No entanto, graças à tecnologia moderna, temos acesso a várias repetições de diferentes ângulos que expõem os jogadores. Antes da introdução do sistema VAR, os juízes podem ter confiado em seus próprios sentimentos ou nas sugestões dos assistentes. Galera, este vídeo trata dos momentos mais marcantes no futebol. Galera, antes de começar o vídeo, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. O jogador do Getafe, Jaime Mata, sofreu um golpe de ombro de um defensor dos colchoneros e foi lançado para fora do campo. O árbitro não viu a infração e o Atlético de Madrid começou a cobrar um arremesso lateral. Foi então que o espanhol não hesitou em aproveitar a situação ao máximo. Ele se levantou e saltou de volta para o campo. Depois se deitou novamente no gramado, indicando que estava lesionado. Nesse caso, a partida teve que ser interrompida. Os jogadores do Atlético correram para apelar ao árbitro. E é engraçado que entre os jogadores visitantes estava Luis Suárez, que ficou famoso por cometer truques parecidos no passado. No jogo entre o PSG e o Chelsea, os donos da casa tiveram a chance de cobrar um tiro livre. O árbitro desenhou a marcação no campo indicando onde a bola deveria ser colocada e se afastou para medir a distância da barreira. Enquanto isso, Davi Luiz estava tramando algo. O brasileiro simplesmente limpou a espuma branca com as mãos. Ibrahimovic até assumiu o papel de árbitro e, pegando a bola nas mãos, determinou um novo local para a cobrança do tiro livre. A equipe de arbitragem não reagiu à malandragem dos jogadores, mas felizmente para os convidados, Zlatan chutou a bola com força acima do gol. Aos 2 minutos da partida contra o Espanhol, Sérgio Ramos recebeu um cartão amarelo por uma entrada dura no jogador da equipe da casa. Foi uma punição merecida, mas limitou completamente as oportunidades de Sérgio pelos próximos 88 minutos do jogo. E depois de meio tempo, um jogador do Espanhol arriscou um chute de 25 metros com um poderoso disparo que atingiu Ramos. O Espanhol imediatamente segurou o rosto. Na transmissão realmente parece que o tiro acertou a cabeça do jogador. Mas Hernan Pérez mostrou ao árbitro que Sérgio havia bloqueado o disparo com as mãos, embora ele continuasse a segurar o rosto ou a nuca. No entanto, a repetição esclareceu tudo. Sérgio realmente bloqueou o tiro do oponente com as mãos e não permitiu que a bola fosse em direção ao gol. O projétil estava a uma distância do rosto de Ramos, o que é considerado um toque intencional com as mãos. No entanto, com sua astúcia ou experiência, Sérgio enganou o árbitro, que nem mesmo reagiu às reclamações dos jogadores e dos torcedores. Assim, Ramos se salvou de um segundo cartão amarelo e o Real Madrid venceu com sucesso o Espanhol. Neste caso, Marco Verratti não conseguiu enganar o árbitro. Aos 30 minutos de jogo, o meio-campista não encontrou nenhum destinatário para seu passe. Então, ele simplesmente se ajoelhou e usou a cabeça para tocar a bola para o goleiro. O árbitro imediatamente interrompeu o jogo e mostrou um cartão amarelo para o italiano, além de conceder um tiro livre contra o PSG. Apesar da indignação dos jogadores do clube parisiense, o árbitro estava correto. As regras da FIFA consideram um passe intencional para o goleiro com qualquer parte do corpo para contornar as regras como conduta antidesportiva, mesmo que o goleiro não pegue a bola com as mãos. No final da partida entre Brasil e Turquia, com o placar em 2-1 para o Brasil, Rivaldo estava desperdiçando tempo antes de bater um escanteio. O defensor turco não suportou esse comportamento e chutou a bola na direção de Rivaldo, atingindo sua perna. Rivaldo imediatamente agarrou o rosto e fingiu sofrer uma lesão grave. O árbitro principal não percebeu esse incidente. O árbitro assistente, que estava a poucos metros do jogador, também não viu o momento. Como resultado, a equipe de arbitragem, sem entender a situação, caiu na atuação de Rivaldo e expulsou o jogador turco. Aos 60 minutos da partida entre Real Madrid e Manchester City, ocorreu um episódio bastante cômico. Pepe lançou a bola na área dos Citizens, Cristiano Ronaldo respondeu ao passe, mas a bola estava claramente acima de sua cabeça. Então, o português em um salto usou as duas mãos para colocar a bola no gol. O árbitro assistente assinalou a posição de impedimento, mas Cristiano Ronaldo não sofreu nenhuma punição. Ele apenas recebeu um aviso do árbitro e ambos riram. O que você acha? Ronaldo estava tentando enganar o mundo inteiro? Ou, sabendo que estava em posição de impedimento, decidiu fazer um show? Aos 96 minutos, com o placar em 0-0, os jogadores do Cádiz partiram em um contra-ataque. O jogador da equipe da casa se enroscou com Araújo em uma disputa a alguns metros da área, mas de repente outra bola apareceu no campo. Sérgio Busquets, sem pensar muito, tentou tirar a bola do campo, mas fez isso de forma tão astuta que a bola saiu diretamente em direção ao jogador. Ao atingir a perna dele, o árbitro imediatamente parou o jogo e concedeu um tiro livre, não esquecendo de mostrar um cartão amarelo ao jogador do Barcelona. Aos 90 minutos,
minutos com o placar empatado em 2-2, o goleiro senegalês Kadin Ndiaye tropeçou intencionalmente em sua própria perna para desperdiçar tempo. Ao cair, ele começou a fingir dor e a representar que estava sentindo uma dor intensa. O goleiro ganhou tempo valioso, permitindo que seus colegas de equipe descansassem e garantiu um empate para a seleção, o que permitiu que Senegal ocupasse o primeiro lugar no grupo. Infelizmente, a Academia Americana de Cinema não indicou o goleiro para o Oscar. Caso contrário, seria uma vitória certa. O jogador jamaicano Bobby Reid fez o possível para atrapalhar Edouard Mendy antes de cobrar um escanteio. O atacante recorreu a medidas desesperadas, tentando ou desamarrar ou até mesmo retirar as luvas do goleiro. O senegalês resistiu e fez o possível para afastar as mãos do jogador. No final, o escanteio não teve sucesso. Em um jogo contra o Eibar, Jordi Alba recebeu um passe de um companheiro de equipe e chutou em direção ao gol em um único toque. A bola passou pelo gol e o defensor espanhol caiu no chão e começou a reclamar com o árbitro, alegando que tinha sido atingido na perna. O árbitro cedeu às objeções de Alba e marcou um pênalti. No entanto, na repetição fica claro que Jordi tropeçou na grama e ninguém o tocou na perna. No final, Lionel Messi não conseguiu converter esse chute e 5 minutos depois, Neymar escapou do defensor, entrou na área e caiu após o contato com Jeff. O árbitro imediatamente apontou para a marca de pênalti. Mas se você assistir à repetição, fica claro que o adversário não tocou na perna do brasileiro e desta vez Messi conseguiu converter o chute. O goleiro do Manchester United, David De Gea, segurava a bola com uma mão e estava prestes a afastá-la do gol. Mas Lacazette se aproximou por trás e cabeceou a bola da mão do goleiro para marcar um gol nas redes vazias. O árbitro imediatamente indicou que o francês cometeu uma falta. Embora ele estivesse olhando, ele não percebeu o que fez de errado. É interessante notar que no passado tais gols eram permitidos antes da mudança nas regras, onde o gol só não era considerado quando o goleiro segurava a bola com ambas as mãos. Mas agora é suficiente segurá-la com uma mão. Durante o jogo entre Colônia e o Augsburg, os anfitriões ganharam o direito a um pênalti. Os visitantes se aglomeraram em sua área fazendo reclamações ao árbitro, enquanto o goleiro visitante Marvin Hitz secretamente arruinou o gramado ao redor da marca de pênalti. Como resultado, o atacante escorregou e o goleiro conseguiu defender o chute, permitindo ao Augsburg vencer por 1-0. Curiosamente, o Colônia enviou a conta pelo planejado dano ao gramado para o goleiro. O jogo de mão dos jogadores é uma situação bastante comum. Sem a ajuda do árbitro de vídeo, tais gols costumavam ser validados no passado, como provam Messi, Maradona e Henry. No entanto, isso geralmente gera emoções negativas nos torcedores. A situação mais engraçada ocorre quando o árbitro finalmente nota a infração, como aconteceu com o Mbappé, que em vez de cabecear a bola usou a mão, ou quando a poucos metros do árbitro, Kylian deitou e enviou a bola para o gol adversário. Mas o episódio mais famoso foi o gol de Paul Scholes contra o Zenit. O meio-campista decidiu salvar sua equipe da derrota e a AOS 89 minutos subiu sobre todos e, como um jogador de vôlei profissional, mandou a bola para o gol dos petersburguenses, pelo qual recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso do campo. E por último, vou contar sobre o engano mais incrível da história do futebol. Em 3 de setembro de 1989, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990, ocorreu um jogo entre as seleções do Brasil e do Chile. Aos 67 minutos, o goleiro chileno Roberto Rojas reintroduziu a bola em jogo de sua própria área e quase imediatamente caiu no gramado. Ao lado do jogador, havia um sinalizador lançado da arquibancada. Os jogadores chilenos carregaram o goleiro para fora do campo e seu rosto ensanguentado ficou para sempre na memória dos torcedores. No entanto, quando os médicos começaram a examiná-lo, não encontraram nenhum sinal de golpe ou queimadura na pele do goleiro, mas encontraram cortes feitos por algum objeto afiado. Uma séria investigação começou, e foi então que Rojas teve que confessar. O goleiro escondeu uma lâmina de barbear em sua luva e se cortou para simular um ataque dos torcedores brasileiros que deveria levar à desqualificação dos brasileiros. 10 dias após o jogo, a FIFA desqualificou Roberto Rojas e proibiu-o permanentemente de participar de qualquer competição de futebol profissional. A seleção chilena também foi suspensa da Copa do Mundo de 94. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!